Sim, legal. Bem, boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 20 de julho de 2026. E, mais uma vez, temos o prazer de receber o nosso irmão Sérgio Andrade da nossa casa para conversar conosco sobre um tema importantíssimo: respeito à vida. O tema de hoje está nesse livro aqui, ó, Oferenda, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E realmente é um tema muito lindo, respeito à vida, não é? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu quero agradecer mais uma vez ao Sérgio por aceitar o nosso convite para estar conosco nessa noite de segunda-feira, aqui na nossa casa, online, para estudarmos. Que Deus te abençoe, Sérgio, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, esse trabalho doutrinário que você realiza, e que possamos sempre contar com a sua presença aqui na casa de Francisco de Assis. E nesse momento, nós vamos convidar a nossa irmã Carmen para fazer a leitura, né, de um pequeno trecho, depois a prece, e aí eu passo a palavra para o Sérgio. Sérgio, você tem até 7h20, 19h20, para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos e o preparo desse livro aqui, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E a lição é a 121 e diz assim: Você que é mãe, que recebeu uma linda flor do céu para cultivar o jardim da terra, mantenha sua mente ligada ao Pai Celeste, que ele a sustentará sempre em suas lutas. Olhe para o seu filho com carinho, pense nas criaturas que não conseguiram gerar um filho em suas entranhas. E pense nos milhares de pequeninos que não encontraram ninguém que com eles tivesse o carinho de mãe. Seja paciente com o seu filho. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, com a graça de Francisco de Assis. Estamos mais uma vez aqui diante de Ti, Senhor, para que possamos aprender cada vez mais. Agradecemos essa oportunidade ao nosso irmão Sérgio, que chegou aqui na casa para nos trazer a Sua palavra, suas reflexões, para que a gente possa refletir cada vez mais diante desse Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe essa nossa reunião pública e estejamos atentos para que possamos aprender cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu irmão, a palavra está com você. Que o Senhor te abençoe. Tá, muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nessa noite de segunda-feira, que estamos dedicados aqui a refletir um pouco sobre os ensinamentos dos Espíritos e principalmente dessa amiga Joana, né? Que ela traz sempre umas reflexões profundas, né? Ela corta fundo dentro da gente alguns detalhes, né? Mergulha muito bem. Então, estamos aqui. Tem uma festa rolando aqui, uma festa julina por aqui por perto. Espero que não atrapalhe aqui o som, né? Que às vezes eu falo baixo, mas enfim, vamos lá então. É, realmente, como nos foi falado, essa página que nós vamos falar hoje tem sobre o título Respeito à Vida, né? Respeito à vida. E eu vou tecer algumas considerações e aos poucos vou buscando um trecho ou outro da mensagem, que aí me facilita um pouco a conversar, né? Então aí vem sempre aquelas reflexões de respeito, né? E a gente sempre ouviu falar, respeito é bom e eu gosto, né? A gente gosta de respeito. E aí a gente surge assim, de que maneira as pessoas nos tratam, né? Então houve uma reflexão sobre isso, como as pessoas nos tratam. É, Sou respeitado, me sinto respeitado, ou às vezes nos sentimos usados ou desrespeitados. Às vezes a gente
nós somos usados, né? E as pessoas abusam da nossa boa vontade. A gente quer ajudar, quer fazer e ajudar no bem, e as pessoas vêm ali e abusam, né? Principalmente os nossos mais próximos, às vezes, né? Que estão acostumados. Ah, fulano vai lá que ele é espírita, é bonzinho, faz caridade, então vamos aproveitar dele ali e aí acabam abusando, né, dessa situação. E às vezes, né, acontece de que muitas das pessoas dizem o que nós devemos fazer, já trazem uma solução pronta para a nossa conduta. Olha, você já está assim, nessa condição, já está desempregado, tem que fazer isso e isso. Olha, você já está aposentado, tem que fazer isso e isso. Olha, você está resfriado, tem que fazer isso e isso. Então as pessoas vêm, trazem algumas soluções fechadas, prontas, e nunca perguntam a você, né? Vem cá, sobre essa situação, o que que a gente pode fazer, né? Traz sempre uma solução sem nos consultar, nos perguntar, né? E às vezes nem sempre sabemos distinguir quando nós estamos doando e sendo explorados, né? Então a gente começa a fazer um trabalho de doação, não, vou ajudar e acaba sendo explorada. Ah, eu estou em casa mesmo, então minha filha vai trabalhar, eu posso tomar conta do meu neto, vou lá, busco na escola. Pô, e daqui a pouco aquilo que era só para a escola, que era para levar no médico, aí passou a passar a noite porque saiu de noite, os pais saíram de noite para uma festa, e você ficou com o filho, e às vezes com febre, e aí isso vai se repetindo. Então, ao longo do tempo, a gente até aceita porque ama o neto, quer o neto, a presença é boa, né? E às vezes a gente quer resolver o problema dos outros nessa situação. Mas os outros estão se aproveitando da gente, mesmo sendo nossos filhos. Isso acontece conosco. E às vezes a gente pergunta, né, se nós também nós respeitamos os nossos direitos, se nós também nos respeitamos, nos damos ao direito. Não, esse momento é o meu momento, é o momento em que vou fazer minha atividade física, vou fazer a minha caminhada, eu vou sair com as amigas, com os amigos para tomar ali um lanche, bater um papo, eu vou descansar, eu vou para a casa espírita. Então, nós temos os nossos momentos, nossos desejos. E às vezes a pessoa acha que nós estamos ali como aquele cabide de apoio que pode pendurar tudo ali. Ah, pendura lá, vai lá que o Sérgio é bom, vai lá que faz isso, né? Então, muitas das vezes, as pessoas nos tratam porque nós não nos respeitamos também. Nós não mostramos para as pessoas que temos ali um limite, que temos uma condição, uma posição para nós nos cuidarmos. Então, às vezes, nós também não nos damos o respeito. Nós somos permissivos, nós permitimos que os outros adentrem. Então, para darmos o respeito, né, ao outro, ao próximo, é preciso que nós também respeitemos os nossos valores, né? Identificar quais são os meus valores. Eu tenho valores. Não é porque a idade chegou, não é porque a coluna começou a ranger, não é porque a dificuldade bateu aqui, eu deixei de ter valores. Afinal de contas, cada um de nós temos uma história longa, né? Não só dessa vida, mas de existências anteriores. Hoje podemos estar assim é, obstruídos por sermos uma vida limitada em alguns sentidos, mas temos uma história grande dentro da gente aqui em que nós construímos. Somos espíritos imortais e precisamos trabalhar essa questão, né? E o tema de hoje, como nos foi dado aí dentro do livro, né? Vem Joana nos fala sobre respeito à vida e ela começa logo na primeira linha dizendo: o respeito à vida se fundamenta na lei natural, a lei de amor. Então, nós, né, temos esse sentido de que saber que o respeito está associado à lei de amor, né? Então, nós entendemos que o amor é um sentimento que nós dedicamos aos parentes, né? Porque nascemos na família, aprendemos, né? Nós que temos assim um cabelo jamais encanecido, né? Não é o caso da Rose, né? Nós que já temos o cabelo encanecido, aprendemos, né?
dá benção, pede benção, olha o respeito, não é isso? Era um respeito familiar que tinha ali, muito naquela imposição que a gente era até demais, né? Então eu me lembro que quando eu saía com minha mãe assim, aí já tinha aquilo, se ela fazia assim, ó, quando puxava o Percebe? cantinho da boca, eu fui mal. Se ela puxasse o cantinho da boca e fechava o cílio assim, perdi tudo em casa. Então era um respeito de familiar, mas era um respeito ali imposto ainda pela pressão, pelo medo, né? Pelo castigo, né? Que muitas das vezes eram até em excessos ali assim, né? Vinha aquelas tatuagens no braço da sandália havaiana, né? Fica aquela tatuagem, fazia uma bagunça, fica logo uma tatuagem, né? Ou ia para a escola ali de casaco, maior calor, né? Não, 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 porque tá bom, estou meio gripado aqui assim, mas era alguns excessos desse processo de educação que nós tínhamos pelo medo, né? Mas era na família onde nós começamos a desenvolver um amor, né? Um amor começa a trabalhar nessa situação, e aí daqui a pouco aquela família ela começa a crescer, aí parece lá um tio que não era da família, né? Como é que esse camarada pegou a minha tia que fazia o bolo para mim e agora ela não faz mais o bolo para mim? Ou então um padrasto, uma madrasta que vem com um sentimento totalmente diferente e a gente precisa desenvolver o amor e amar, né? Respeita ele, tem que amar, é teu tio, tem que amar, é seu padrasto agora, é seu pai agora, tem que amar, né? E aí a gente, nesse processo, o nosso sentimento vai para um lado e a imposição vai para outra, né? E muitas das vezes, ao longo das nossas vidas, todos nós aqui fomos violentados em nosso sentimento por questão do respeito, né? Então, isso, depois que a gente sai da família, a gente vai viver no convívio na escola, no convívio na rua, no ambiente de trabalho, né? Tem que respeitar aquele chefe mal-humorado, ranzinza, aquele colega que é mó traíra, que de vez em quando te dá umas rasteiras ali, aí você tem que respeitar porque ele é o preferido do chefe, então tem aquela situação toda ali. Então nós, durante muito tempo, nós somos obrigados a ter um respeito pelas pessoas, né? Da situação. Então, amar para a gente fica assim algo muito abstrato, né? Ou é nessa questão da casa, do lar que a gente representa, ou então é de uma abstração face aos exemplos que nós tivemos, né? O exemplo do Cristo, né? Amar como Cristo amou, amar como Francisco de Assis amou, não tem condições, como Bezerra de Menezes amou. Então, a gente coloca um amor num patamar elevado e a gente não consegue amar, né? Não vamos falar nem em perdoar, né? Que é uma coisa muito longa. E aí o amor é como se fosse aquela luz branca, né? Aquela luz forte, que quando ela passa assim por um cristal, ela difunde, divide em cores, né? Já viram aquela experiência que a luz direta vem, passa num prisma, aí essa luz se decompõe nas várias cores, desde aquele amarelo clarinho até o vermelho mais forte vai decompondo. Então, o amor, ele tem assim vários matizes do amor. Então, eu não vou conseguir amar nessa existência como esses ícones nossos aqui, né, que nós temos, cada um de nós temos um espírito que nos ilumina, que nos inspira, né, e no nosso caso aqui é Francisco de Assis, a gente vê, né, Clara de Assis, Joana, são espíritos que estão lá na frente, estão caminhando lá na frente, mas eles estão olhando para a gente, eles estão deixando as marcas no chão para que nós possamos pisar. Só que a gente quer chegar logo do lado deles, né? A gente quer chegar ao lado deles e esquece que eles é que vêm ao nosso lado para nos estimular. Então, amai-vos uns aos outros, disse-nos Jesus, né? Então, indica, né? Ele não indica quem amar, é amai-vos uns aos outros. Todos têm que se amar. Não é amar ao pai, ou amar o irmão, ou amar o filho, é amar a todo mundo, né? É amar aquele rapaz que vem e pega o nosso telefone celular, é amar aquele camarada que está tomando uma decisão
que a gente não gosta, é amar aquele camarada que tem uma dificuldade com a gente, nos agride. Então é amar. Mas eu não vou chegar ali perto dele, você levou meu telefone, deixa eu te dar um abraço também. Não, não vou conseguir, não. Aquela hora, né? A vontade é dá vontade de fazer um carinho nele, dá vontade de fazer um carinho bem assim, né? É que tá dentro da gente, tá dentro da gente. Da mesma forma que ele fez uma atitude, a gente tem uma reação ainda atávica, ainda ancestral, ainda dentro da gente, de responder aquilo ali, né? Não com amar. Ainda não conseguimos, né, falar como Jesus. Tu dizes, né? Jesus é tu dizes, né? Queres, é isso aí. Então Jesus não entrou naquela discussão, mas nós ainda trazemos essa situação, né? Até porque fomos estimulados na nossa educação a isso, né? A não ter o respeito, né? Não pode ter sangue de barata. Sangue de barata não pode ser. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Então, dizendo, ninguém tem que trazer desaforo para casa. Então, calar então era muito difícil. Então, às vezes, a nossa educação foi uma educação que nos estimulava a essa questão da luta e não termos o olhar do outro, das dificuldades do outro. Amar não indica a quem amar, amai-vos uns aos outros, né? E não indica quando amar. Amai-vos uns aos outros quando forem pequenos, quando forem idosos, quando estiverem doentes. Não, é amar no momento que for, né? No momento que for, é amar aquilo ali. E aí ele vem como agravante, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí a gente fica olhando assim, meu Deus, como é que eu posso ter uma situação dessa, amar como os amei? Ou seja, ele passa naquele momento um amor incondicional, não tem condição, não. Não tem condição, é incondicional. É mesmo você sendo uma pessoa que é um desafeto meu, eu vou a amar. Então, como eu disse, a gente não vai pegar a pessoa e vai amar, vai abraçar, né? Então, nós vamos olhar para aquele prisma que decompõe o amor, né? Como é que ele está decomposto o amor, né? Em paciência, resiliência, resignação, na prece, na compreensão, na cortesia, no apreço, em várias formas. E aí eu vou começando a ver dentro de mim, né? O que que eu tenho para poder respeitar o outro? Eu tive um colega de trabalho que ele foi meu subordinado, é uma pessoa que era muito narcisista e muito vaidoso na sua posição. Ele era um advogado que ele escrevia lá os pareceres, as situações, e algumas vezes eu não gostava da forma que ele escrevia, porque era muito agressivo, eu não precisava, quando fazia situações que não precisava, né? Então, e a gente tinha ali umas crises muito grandes ali, e eu me controlava muitas das vezes, mas ele mostrava que a situação. Então foi difícil ter uma convivência, né? E eu, apesar disso tudo, eu comecei a identificar nele pontos positivos, pontos positivos. Ele traz uma resposta rápida, ele traz uma ideia conclusiva. Então, eu comecei a explorar aqueles pontos e trabalhar aqueles pontos dele ali, fortalecendo naquela situação. E aí, com o tempo, eu comecei a separar o joio do trigo e nos entendermos de uma forma melhor, até porque eu precisava do trabalho dele, né? Eu precisava do trabalho dele e eu sabia que eu não ia ter condições de demovê-lo. E no momento que eu entendi a relação e inclusive o trabalho, quando a gente começou a funcionar bem, tiraram ele do meu setor. Então, eu vi assim, então ele foi um momento, né, que eu rezava para a alma dele, para o guia dele, e aí no momento que a gente começou a ter um convívio melhor, ele tirado do meu setor, eu falei, opa, acho que acabou, né? Acabou aquele momento. Então, Deus não nos fez desligados da humanidade. Então, nós somos filhos de Deus, estamos ligados à humanidade, na sociedade maior, em que nós precisamos uns dos outros, carecemos dos outros, nós precisamos dos outros. A pessoa vai dizer, eu não preciso de ninguém. Precisa sim, precisa. Vai precisar de uma roupa que alguém fez. Mas eu paguei. Mas alguém se dispôs a trabalhar. Eu preciso do pão. Não preciso de ninguém, não. Eu ali paguei pelo pão. Mas o camarada acordou de madrugada para ir fazer o pão. Se não tivesse ninguém para fazer o pão, tu chega na padaria e ia dar com a cara na parede, ia voltar. Então,
direta por interesse ou não, nós precisamos dos outros e os outros precisam da gente. Muito embora, muitas das vezes, nós entramos assim em umas crises existenciais, né? A gente chega assim, nossa, eu já não sirvo mais para nada, eu vou fazer o quê? Ninguém já me confia, essas coisas. Mas nós temos o que dar também. Temos vivência, temos experiência. Então, nós vivemos na sociedade, a sociedade familiar, a sociedade que nós temos assim, onde nós vamos começar a germinar a semente do amor. É nessa sociedade que a gente vai. E ela vai pedir para a gente vários aspectos: paciência, resiliência, e no caso de hoje, o respeito, que esse respeito ele também vai buscar muitas outras coisas. Então, pela solidariedade que nós temos em um e outro, nós vamos desenvolver, né, pela lei de solidariedade, desenvolver o amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu me amo, me quero, quero ter as coisas boas, né? Quem não quer? Todo mundo quer tudo de bom, e o bom para a gente aqui, na maioria das vezes, é ligado aos bens materiais, ao conforto material, ao bem vestir, ao convívio, à paz, sem preocupações e tudo, né? Mas não é assim, né? É o olhar nosso, é o olhar para o espírito. Então, a lei de solidariedade, a lei de sociedade, nos leva a desenvolver esse amor, né? Então, eu tenho que ser paciente, compreensão, amar o outro, compreender o momento do outro. Então, amar, ele nos exige acatar os direitos dos outros, né? Então, nós temos que respeitar os direitos e os momentos dos outros. E nós, ainda por sentimentos atávicos, né, do que vem lá do passado, nós não conseguimos. Então, muitos de nós tivemos uma vida dura no passado, né, de infância, né? Então, conversava com meu pai, com minha mãe, conversava assim, a vida dura desde a infância dele. Meu pai veio da roça. Ele veio da roça, de certa forma, fugido para arrumar um emprego melhor aqui para sustentar os pais. Então, minha mãe falava que aos 13 anos ela ia lavar roupa, passava roupa, carregava lenha, essas dificuldades todas ali. E, em função disso, né, eles têm uma resposta diferente na vida adulta, na educação dos filhos, né? E aí nós tendemos a buscar, né, a conduzir o outro pelas vivências que nós tivemos. Então, meu pai, minha mãe agora, minha mãe está quando meu pai já foi embora, minha mãe vai fazer 92 anos, e aí a gente conversa com ela, aí ela fala assim, eu errei muito, eu devia ter amado mais, dado mais atenção, eu bati muito em vocês. Eu falei, mas essa era a verdade da época, né? Essa era verdade, não era assim, mãe, que você aprendeu? Eu não estudei porque eu ia na escola, tinha palmatória, apanhava, sofria, aí eu não queria apanhar porque eu tinha dificuldade, a professora batia, dizia que era preguiça, aí eu não fui mais. Então eu acabei absorvendo. Então nós vamos tender a doar aquilo que nós recebemos na vida, né? Então daí das muitas questões, né? Então, nós olhamos para os outros, muitas das vezes queremos trazer o outro para que siga o mesmo caminho que nós fazemos. Na realidade, somos espíritos imortais, né? Criados aí, simples, sem conhecimento, simples no sentido de não termos essa variação de sentimentos, de comportamentos. Ora, estamos aqui muito bem, conversando, né? A Carmen fez uma prece boa, a gente está num papo bom, vai ter reflexões, aí daqui a pouco tem uma prece gostosa, a gente vai se sentir bem. Aí, de repente, recebe um telefone assim, aí a gente sai de lá das altiplanuras, vai lá para o fosso do buraco, né? Resmungando, reclamando. Então, nós temos essa variedade ainda, né? Porque lá no início nós éramos muito materiais, aqui nós estamos numa posição ainda semimaterial e semimoral, porque algumas coisas nos faz bem, outras coisas nos faz mal, então tem esse processo. Mas daqui a pouco seremos plenamente moral, né? Plenamente moral, como a nossa amiga Joana traz para aqui. Se a gente falar isso para ela, ela vai dizer: não, meu filho, eu ainda estou ainda aqui com muita coisa para tirar dentro de mim. Mas o nosso olhar é que ela está lá na frente, já tem muita coisa boa. Então, nós olhamos os outros e temos que entender que o outro é o outro, está no seu momento.
E aí, por isso que é o respeito. Jesus sempre teve esse respeito, como Joana termina essa mensagem, nós vamos ver na frente. Então, às vezes, nós temos que ter atenção sobre as expressões desse respeito, né? Às vezes somos exigentes, né? E essa exigência, ela deve ser feita para nós. Eu devo fazer a exigência para mim, né? Ah, mas se o meu filho, eu tenho que exigir deles. Não, eu tenho que com ele, compor com ele, conduzi-lo a ter uma reflexão, ter uma visão, levá-lo ao raciocínio. Ah, mas ele é criança. Mas é um espírito imortal, e o espírito imortal ele percebe, ele sente ali. Então você consegue falar com a criança e passar os valores e mostrar o caminhar. Porque se no momento a gente quiser fazer a total exigência, ele vai entrar naquele conflito do sentimento com a razão. Então eu tinha com a minha filha, né? Minha filha mais velha, ela tinha aí seus 3, 4, 5 anos. Quando ela vinha pedir alguma coisa, eu dizia não. Não, não é assim. Aí ela voltava logo assim, pai, não, não é resposta. Aí eu falei assim, mas é o converso do diálogo, é o começo do diálogo. Ela, pode ser. Aí eu explicava a ela, levava ela uma razão toda a explicar, né? Eu entendi, mas eu não estou satisfeita dentro de mim. Tem uma coisa dentro de mim que não explica. Eu falei assim, então você observe bem o que eu falei e você vai ver que as outras pessoas vão mostrar assim. E aquelas que seguiram esse sentimento dentro de você, elas se frustraram, se machucaram. E aí ela vinha depois e falava, não, pai, é aquilo mesmo. Então, é orientar. Então, essa exigência, ela tem que ser assim para a gente. Para o outro, não adianta exigir do outro que, às vezes, o outro não está no seu ponto de maturidade. Então, nós impomos, muitas das vezes, impomos por força da nossa condição, da nossa posição. E essa imposição, né, a pessoa ela vai aceitar, vai obedecer por conta da nossa condição. Então, como chefe, impomos, como chefe, nós exigimos, como chefe, nós mandamos, mas a pessoa não é. E até me lembrei daquele trecho do Evangelho que até eu trouxe aqui, né? Que às vezes, né, que fala sobre os que são mansos e pacíficos, né, que fala sobre a afabilidade e doçura, e às vezes nós temos a vaidade nossa, porque esse processo de mandar, de impor, de não respeitar, é um processo atávico que vem de lá de trás, vem lá do instinto de conservação nosso, em que nós, ainda naquela caverna, naquele momento lá, nós saíamos ali para lutar, para dominar, né, para caçar, disputar o alimento com as feras, saíamos para buscar o alimento, expormos, e aí nós vencíamos os animais, isso nos dava uma segurança, deixavam as mulheres com os velhos, as crianças, e depois nós começávamos a lutar com a outra tribo que também dividiu ali os mesmos alimentos, nós vencíamos e voltávamos com aquela posição ali de orgulho, né? Aí depois a gente começou dentro da própria tribo, né? Tirar um daqui, tirar um dali, porque era o meu egoísmo, eu queria ser o líder. Então, esse sentimento de orgulho e de egoísmo vem de lá de trás, do instinto de conservação. E hoje nós escamoteamos, né? Não, eu tenho que manter a liderança, eu tenho que dar o exemplo, né? E tenho que dar aqui a disciplina, mas ali por trás, muitas das vezes, está saindo a nossa arrogância, que vem desse sentimento, dessa condição moral ali, né? Então, nós somos ainda, né, espíritos, somos todos iguais, né? O Kardec perguntou lá aos espíritos, né, sobre a lei de igualdade. Todos os homens são iguais diante de Deus? Está lá na pergunta 803. E os espíritos responderam: sim, todos tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez as suas leis para todo mundo. E frequentemente dizes: o sol brilha para todos. E aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos nós temos os mesmos direitos. Então, se a pessoa tem um mando, o outro também vai ter, em algum momento, ter que ter a sua resposta, ter o seu entendimento, né?
Então, Kardec diz: Deus a nenhum homem concedeu a superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. E é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar o amor, né, sob essa ótica do respeito, porque somos iguais. Então, eu tenho que respeitar o outro, que é igual a mim, que está nesse mesmo processo. Espírito imortal, criado simples e ignorante, simples, tá, né? Ignorante porque ainda não conhecemos todas as verdades do espírito, né? Da natureza, da divindade, as leis de Deus. Então estamos no meio do caminho, mas ainda estamos ainda sobre o impulso desse atavismo do instinto de conservação. Daí as nossas exigências, as imposições, a crítica, o mando, né? Essa situação toda que nós fazemos em relação. Então, cada um de nós temos uma necessidade diferente, né? Então, cada um de nós temos uma posição diferente, nós temos que entender isso no outro embora esteja sob a nossa responsabilidade, ou embora estejamos sob a responsabilidade de outros. Cada um de nós temos um caminhar diferente, estamos naquela posição diferenciada da escada de Jacó, né? Cada um está num nível diferente e vai ter uma resposta diferente. O que compete a nós é enxergarmos, né? E não falarmos mal. E às vezes a gente respeita, como ele disse aqui. Então, que está aqui no Evangelho, né? Aqui eu mando e sou obedecido. Né? Quantas vezes a gente vê? Aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderia acrescentar com muito mais razão, e sou detestado. Porque quantas vezes nós obedecemos, né? Isso aqui, a gente botar o retrovisor olhar aqui no passado, várias vezes nós obedecemos, nós aceitamos, nós admitimos, para, né, para não ampliar um conflito de ter um sentimento maior, mas por dentro nós estávamos com raiva. Nós não aceitamos aquilo ali. Né? Então, e a história nos mostra, né? A escravidão é um processo desse de imposição que nós temos ali, tivemos, né? E hoje temos uma escravidão ali baseada na imposição do dinheiro, né, da exploração que se faz, né? Então, se é aquele que faz mais, segura, aquele que faz só o dele, ele perde o emprego ali. Então, há uma imposição muito grande, né? Então, há uma questão de submissão que nós observamos agora no mundo, né? Estava vendo aqui ainda há pouco a questão que em certas sociedades não há um respeito, né, pelos direitos da mulher. Então, aqui no Brasil, que nós estamos buscando para uma abertura melhor, em que exige aí algumas questões de que a mulher ela seja aceita em cargos, em posições, e muitas das vezes, quando ela assumiu a posição, ela teve muita dificuldade, e ainda tem muita dificuldade. Então, eu trabalhei na Marinha e eu vi as primeiras mulheres entrarem na Marinha. Então, como foi aquilo ali? Como iam obedecer uma mulher, né? Porque ali toda a cultura, todo o tratamento era na grossura, tem que ser macho, tem que ser forte, tem que ser rude, cala a boca, fica aí, e vai falar para obedecer uma mulher que não teve aquela situação toda. Então, é uma posição pela liderança, né? Pela qualidade, como Kardec nos diz, né? Então, você vê a sociedade em que a mulher é submissa ao homem. Naquelas sociedades lá do Oriente Médio, né, as islâmicas, assim, a mulher é submissa ali. Você não vê nenhuma mulher subindo do cargo e falar como líder religiosa, como uma pessoa representante do governo, como nós vemos aqui. Então, aqui na sociedade ocidental, nós já temos essas possibilidades. Então, tem um respeito melhor às capacidades da mulher, porque o nosso olhar, o espírita, olha, né, não olha para o corpo, ele olha para o espírito que está ali. Então, ele é mulher, mas o seu gênero é masculino, é um homem, mas o seu gênero é feminino. Então, o nosso olhar é para a essência divina que está ali, para o espírito mortal, que naquele momento está dando a sua expressão. E nessa sociedade nós não temos esse respeito por essa posição. Há uma submissão, há uma imposição muito grande. E Kardec também, ele não deixa escapar isso. Ele perguntou lá aos espíritos, lá quando fala sobre igualdade dos direitos, que passa por esse respeito, né? De onde provém a inferioridade moral da mulher em alguns países. Então, nós tivemos isso
na nossa história. Na história do cristianismo, havia essa questão da inferioridade moral da mulher, né? Então, na época aí da Idade Média, as médiuns que eram tratadas ali como do demônio, do diabo, quantas vezes a relação conjugal foi tratada porque não deu certo, porque a mulher ela foi enviada do diabo, porque ela comeu lá a maçã, não é isso? Então ela estava com o diabo, e a mulher carregou esse estigma durante muito tempo do pensamento religioso desrespeitoso, né? Então ele pergunta: é o domínio do injusto e cruel que o homem adotou para com ela. Então há um domínio, um desrespeito nessa situação, dessa imposição que nós temos. Então, para que nós possamos respeitar, né, nós temos que estar aí de acordo com a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aquele tipo assim, o próximo como a mim mesmo. Então, se eu tenho para amar o outro, eu tenho que me amar também. Então, eu preciso, na questão do respeito, eu tenho que me dar respeito às minhas posições, ao meu pensamento, né? Então, eu não posso ser vulgar. Ah, se eu sou vulgar, as pessoas vão me tratar com vulgaridade. Se eu sou permissivo, as pessoas vão me tratar com permissivo. Ah, pode fazer, que ele não liga, não. Sérgio não liga, não. Ele não dá bola para esse negócio, não. Pode fazer, pode lá meter a mão, pode fazer, esculhambar, que não vai fazer, não. Né? Então, nós precisamos ter a dignidade, né? A dignidade. Vejamos só, a dignidade dentro do sentimento de amor, né? Estamos buscando aqui falar sobre o amor na ótica do respeito, da dignidade humana, né? Não dentro do ponto de vista do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Já é o que nós não queremos. Nós queremos nos vivermos livres dessa situação. Então, a partir do momento em que nós nos respeitamos, nós mostramos aos outros como nós queremos ser respeitados. Então, se eu não respeito aqueles meus desejos, não, nessa hora é a minha hora que eu vou para a minha aula de música. Eu quero aprender a música. Então, se eu não botar pé firme ali, não, deixa para amanhã, deixa para depois. Aí não adianta mais nada, eu não tenho mais esse respeito. Então, se eu não tenho o amar a mim mesmo, dentro dessa dignidade, eu não vou conseguir fazer. Então, se eu não tiver respeito por mim, se eu não me amar, quem vai me amar e quem vai me respeitar, né? Então, é o como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, não tenho amor, o outro também não vai perceber isso. Então, daí a importância, né, de fazermos a reflexão, né, aquela importância do conhece a ti mesmo, como é que eu preciso, o que é que eu estou sendo assim permissivo, sendo mais aberto, né, fazer as análises, né, nos momentos que a gente estiver sozinho no canto, em que acordar mais cedo, em que fizer a nossa reflexão sobre aquela página do Evangelho, buscar o que falta em mim, o que eu tenho em mim, como é que estou usando, porque o nosso benfeitor espiritual ele vai dar aquela soprada no nosso ouvido e vai fazer com que a gente desperte nessa situação. E a gente saber, né? Porque às vezes nós permitimos, né? Eu permito que me tratem com desconsideração. Ah, por quê? Ah, é porque eu quero ser aceita, eu quero ser aceito, né? Obedecido. Então a gente vê essa situação uma preocupação nossa com os nossos jovens, como fala aqui na página, né? Que o jovem procura o apoio, né? Ele diz aqui, né? O jovem que procura o teu apoio é digno de respeito. Então, às vezes, o jovem, ele, para ser aceito na comunidade dele, ele vai fazer o jogo daquele povo, né? Então, na minha época, era fumar. Quando eu tinha 14, 15 anos, se não fumasse, aí eu estava por fora, tinha que fumar. Isso é tossindo igual o mané, igual o palhaço. Coisa ridícula, né? Então, até depois que eu vi que um tio meu teve um enfisema pulmonar e sofreu muito, eu falei, "Ih, nada disso não." Então, a gente vê. Então, às vezes, a gente aceita, a gente não dá o devido respeito nessa situação para poder ser aceito, porque nós achamos que aquele é o caminho que tem. Então, como nós achamos que o outro, né, o respeito do outro é trazer o outro à posição que eu alcancei. Esse é o patamar que eu alcancei, então o outro tem que fazer o mesmo caminho. A vida é uma trilha.
né? É uma trilha que a gente quer é permitido por Deus. Por um lado, eu não posso ir porque a lei não me permite, para o outro também que a lei não vai permitir. Então eu tenho uma trilha. Aí nessa trilha tem momentos que eu estou mais à direita, estou mais ao centro, mais à esquerda, vou para lá, vou para cá. Nessa situação eu vou mais à direita, naquela outra eu vou à esquerda. Não é trilho. Trilho é o trem. Se o trem sair do trilho, descarrilha, né? Então o trem que vai ali no trilho. E aí, às vezes nós somos impelidos pela vida a entrar no trilho para fazer essas reflexões. Então, no meu processo de subordinação, eu tive alguns chefes que foram firmes comigo, que quando eu fui chefiar, eu aprendi muita coisa. Então, aquilo que um me fez, eu não quero fazer dessa forma. Então, o meu olhar, né? E aí a doutrina espírita ajuda a gente muito nisso, muito. A gente perceber, conhecer as necessidades de não ser chefe, mas ser o líder, aquele que vai conduzir e vai ajudar. E esse é o papel na nossa transformação. Então é saber, né, o que que permito, né, por que que eu permito que os outros me tratem com desconsideração, né? O que que estimula nos outros, né, a me tratar dessa forma ali. Então, essa é a análise que eu descobri dentro de mim, dentro do meu eu psicológico, né, meu eu espiritual, né, naquela parte, né, que ainda estamos trabalhando os nossos sentimentos, o que que eu dou permissividade? Então, às vezes, somos permissivos porque eu sou uma pessoa carente, eu ainda tenho um vazio existencial que não me permite que eu seja aceito, seja amado, e aí eu me permito, eu faço qualquer papel, faço qualquer papel, vou lamber o pé, vou beijar o outro, fazer o... Então a gente se permite, a gente se desama, e o outro ele não vai reconhecer. A gente pensa assim, poxa, vai me reconhecer. Não vai reconhecer. Não vai reconhecer. Porque o reconhecimento somos nós. Então, quando eu dou esse olhar para mim, eu vou dar o mesmo valor. Porque eu vou enxergar no outro esse valor, essa dignidade humana. Então, eu vou olhar para o outro a dignidade humana. Então, independente se a pessoa é um mendigo que passa pela rua ali, a gente vai dar a dignidade humana, porque a gente não sabe qual é a história dele. A gente está vendo a foto ali daquele momento, mas não sabe o que que levou aquilo. Então, tem que respeitar a dor do outro. Então, às vezes, o outro é mimizento, que reclama, né? Então a gente tem que respeitar, porque o outro talvez não tivesse tido aquele apoio. Então, respeito é um caminho de mão dupla, né? Ele vem de mim, eu tiro e eu dou pelo outro, porque eu vou identificar em mim o que eu quero ser respeitado. Então, aquilo que em nossas vidas nós desrespeitamos, nós vamos, pela lei circular que Leon Denis nos fala, né? Nós vamos identificar aquilo, nós vamos estar em algum momento diante de uma situação semelhante àquela. Aí vai aparecer aquilo lá atrás, né? Aí, ou nós vamos, né? Vamos entender, compreender, trabalhar junto, ou a gente vai, chegou a minha vez agora, né? Normalmente a gente, minha vez agora, né? Quantas vezes eu penso, está na vez dele, Sérgio, ele é o chefe, tem que fazer. Eu falei assim, não, ele é chefe, mas está na vez dele, aumentou a responsabilidade dele. Então, o respeito é o caminho de mão dupla. Daí a importância do autorrespeito, porque esse autorrespeito em relação a nós vai nos dar maior segurança, né? Essa dignidade pessoal vai dar esperança que vai eliminar desilusões. Eu não vou colocar situações no colo dos outros, né? Porque eu estou me desrespeitando. Vai me evitar sofrimentos, vai me evitar desilusões que a gente vai colocar no colo do outro dessa situação. E a gente não pode fazer isso, né? Então, nós temos que pelo autorrespeito é que nós vamos conseguir o respeito alheio. Então, Joana nos fala aqui, né? Então, ela vem falando aqui que a criança que se acerca de ti, né, impõe-te o respeito que merece o futuro dela também. Então, não é só aquela malcriação que a criança fez, não é um aglomerado de células que está ali e que precisa uma correção, né? Né, que precisa ser aquela rigidez, e também, por outro lado, não precisa ser deixado demais. Então, ela vem dizendo aqui: o azedume, a rispidez, a impiedade, a dureza, ou também a gente acrescenta aqui a indiferença, o desleixo, a permissividade,
vai receber na criança. Então, a criança no lar, ela vai crescer com aquele sentimento que foi nutrido dentro do lar. Então, como eu estava falando aqui sobre a questão de algumas sociedades aí do mundo que a mulher não tem voz. Então, a gente reclama aqui muito do machismo de situação. Então, no lar, onde é um lar muito machista, né? E aqui, se tem algum nordestino, por favor, me perdoe, mas é isso que eu vi em alguns momentos, né? O nordestino é uma pessoa muito mais firme ali, exigente dessa situação, né? O homem, agora nem tanto, né? Mas no passado eu via que o nordestino ele é muito ali firme nessa cobrança dessa situação toda ali, e que às vezes então a família começa a ver, o filho começa a ver aquela situação e começa a ter uma posição de impor, de exigir. E a mulher acaba sendo submissa, porque foi aquela cultura que teve lá no momento. Então, daí a gente vê que algumas mulheres na história, né, se rebelaram, né? A própria Joana, que ela buscou os caminhos dela lá, como Joana, para trabalhar lá na biblioteca, lá onde ela trabalhava, estudava lá da igreja, e ela desenvolveu o seu caminho, ela foi buscar os seus caminhos ali. Então, por quê? Porque ela se valorizou e se enxergou dessa forma. Então, nós vamos olhar para o outro com essa situação. Então, o adulto necessita de respeito, porque às vezes nós falamos mal do outro, a gente se intromete na vida do outro, né? Muitas das vezes nós estamos assim, aí tem alguém está conversando, né, sobre alguma situação, aí vem um terceiro de fora. Olha, eu estava escutando o que vocês estavam falando, por que você não faz assim, 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 assim? Então a gente tende sempre a meter o dedo, né, no outro. Isso é muito nosso, é muito do latino. O latino ele tende muito a se intrometer na vida dos outros e dar palpite, né? E que faz palpite. E a vida não é bem assim, né? Então, para nós que somos cristãos, né? Que nós entendemos que a lei de Deus é lei de amor, né? Então, o respeito, como diz aqui Joana, o respeito à pessoa humana é impositivo cristão. Dever de toda criatura é convidada a sustentar o relacionamento social. Então, é o dever cristão, impositivo cristão. Então, é como naquela parte, né? Como eu vos amei. É um impositivo cristão, nós perdoarmos a situação toda ali. Obviamente, nós não temos essa questão toda. O nosso diamante que nós estamos trabalhando, ele foi tirado aqui daquela caverna, ainda está cheio com aquela ganga, nós estamos ainda tirando as lascas das gangas, nós estamos ainda machucando o diamante, tirando, e para tirar aquela ganga do diamante, dói, né? Para nós abrirmos mão de um ponto de vista nosso, dói, né? Para a gente entender que não é mais assim, que é feito, dói. Para a gente entender que o tempo chegou, não temos a mesma liberdade, dói. Então, é pela dor, é a dor do crescimento em que nós vamos ter. Nós nem falamos ainda em lapidar o diamante, né? Quando começarmos a lapidar realmente o diamante, então vai ser muito bom, muito melhor. Então, a mensagem do Cristo, do Evangelho, nos mostra nesse processo de amar. E nós espíritas que temos essa visão da imortalidade da alma, da reencarnação, de que esse momento é um processo transitório de educação e não de castigo, né? É um processo que nos chama a contribuirmos, né, para a nossa sociedade e conosco mesmo, trabalhar o nosso mundo interno, trabalhar o mundo externo e o mundo interno. Só que trabalhar no mundo interno ele é muito mais difícil, né? Tirar essas lascas, essa ganga do diamante, que é muito grande. E Joana nos fala aqui assim: coloca-te na situação do outro, né? Procura pensar como o outro. E às vezes a gente acaba muito falando mal do outro, criticando o outro. E quando a gente fala mal do outro, critica do outro, faz a fofoca do outro, nós permitimos que a erva daninha cresça em nosso coração, sufocando a erva do bem, né? Então, isso às vezes é natural, às vezes isso está tão enraizado na gente. Estava conversando com Valéria
esses dias sobre isso está tão enraizado, tão natural, né? Criticar, pá, tá, tá vendo, o motoboy passou aqui, mas a gente não sabe o que que tem dentro do outro, o que está acontecendo com o outro. Então é colocar no lugar do outro e pensar assim, caramba, tentar enxergar a situação, ou então pelo menos buscar assim, o que Jesus faria nessa situação? Então é trabalhar o sentimento de empatia que nós temos. E aí nós temos o exemplo dos nossos benfeitores espirituais que respeitam a nossa posição, né? Quando a gente estuda o livro dos Espíritos, dessa parte dos benfeitores, amigos espirituais, né? Eles respeitam a nossa posição. Eles devem ficar assim, se agoniando na situação quando vê que a gente vai, ih, lá vai ele de novo. Poxa, já é a quarta encarnação que ele vai bater com a cara na parede. Pum! Bateu com a cara na parede. Então, eles respeitam, né? Eles respeitam a nossa liberdade, porque é pela liberdade de escolha que nós vamos crescer, né? Então, só não respeitam as nossas escolhas os espíritos inferiores, aqueles que querem ver o nosso erro, a nossa falha, a nossa queda moral. Mas os nossos benfeitores espirituais, se é uma coisa que eles têm além do amor por nós, o compromisso, é o respeito pelas nossas resoluções, o respeito pelas nossas escolhas. E é esse olhar que nós precisamos desenvolver em nós, botar esse óculos do amor sobre essas óticas do respeito, da paciência, da compreensão, né? Que nós vamos caminhando. Então, Dona Joana, ela é muito cirúrgica, né? Ela vai lá nas fibras da nossa alma, passa aquele bisturi, né? É um bisturi elétrico que vem assim, rasgando, queimando, mas com toda a razão, né? E a mão não é dela, a mão é nossa, né? Nós é que vamos fazer essa observação. Sou agradecido por essa oportunidade sobre refletir isso aqui. Vi algumas coisas que me chamaram a atenção nesse processo de aprendizagem aqui, de respeitar a vida, né? Não só o outro, mas a natureza em si, né? Aos animais, à planta, né? Aos pensamentos, as diferenças, né? Então, não só essa questão da mulher, mas ao idoso, respeitar aos deficientes, aos doentes, aos limitados, né? Aqueles que estão vivendo sob pressão. É muita dor, muita grande. E, então, isso é a empatia que nós devemos colocar no lugar do outro. Eu agradeço muito, para mim foi até um prazer assim estar de volta aqui com vocês. Espero ter sido útil e eu espero um dia conhecer a casa física, né? Porque a casa virtual ela é plena de carinho, de amor e eu sou muito grato a vocês ali. Espero ter sido útil. Toquei Carmen, toquei Rose, Ana Constantino, Denise, Joanes, né? Idênia, Menezes, Cris, todo esse povo aí, Márcia. Sou muito agradecido, Eloá, sou muito agradecido por essa oportunidade, pelo carinho que vocês dispensam assim, essas humildes falas aqui, né? Espero ter sido útil a vocês e que tenhamos, assim, esse amor, né? Desenvolver esse amor em todos nós. Muito obrigado, meu amigo, pelas suas reflexões, pelo seu estudo. É muito importante, realmente, a gente observar esse elenco de respeito à vida, né? Você É, trouxe aqui uma variedade de fatos que muitas vezes a gente nem para pensar. tá muito natural da É, gente, do processo cultural, do processo de educação, né? E a gente vai atendendo ali assim. E os espíritos olham assim a gente e ficam amparando, né? a Graças gente a vai Deus. repetindo certos conceitos, né? Vamos. Como achando que está tudo bem. Não, e às vezes eu te vejo, meus filhos aqui, às vezes quando nós comentamos aqui, Valério, no café sobre alguma coisa, aí replicamos um conceito, assim, assim, assim. Aí meus filhos assim, pai, mãe, não é assim não. E corta a gente, pô, é mesmo, é verdade, né? Na minha época isso era uma verdade, agora já não é mais. Era Agora normal, era o certo, né? E era. hoje já não é, né? Então a gente vê muito isso. É bom a gente conversar sobre isso, porque vai despertando, vai abrindo nossos olhos, nós vamos fazendo uma reavaliação dos nossos conceitos, das nossas posturas, até da nossa fala também. Isso é Eu estava muito. conversando com meus filhos ontem, falam sobre programa humorístico. Então, se a gente vê programas humorísticos de 20, 30 anos atrás, não tem mais.
Aí a gente pensa assim, poxa, será que acabaram os humoristas? Não, é porque muitas daquelas falas eram falas preconceituosas, né? Eram falas Feitas, né? desrespeitosas, né? Falava de vício, racismo, política, né, de corrupção. Então, tudo ali que hoje, opa, a gente já tem que ter um olhar diferente. Não aceitar, né? Mas, Outro dia eu também estava conversando aqui com o pessoal sobre as novelas. Eu vi há pouco tempo atrás uma novela na Globo, assim, aquelas novelas antigas de uns 20 anos atrás, e nessa novela tem uma cena de uma violência muito grande do noivo com a noiva, bate nela, ela cai no chão, e eu fiquei olhando e disse assim, hoje isso não é mais aceitável. Hoje a própria instituição não não. grava mais uma novela dessa, né? Coisas que eram naturais, né? O homem traído tinha o direito de espancar, arrebentar com a mulher, né? E hoje isso seria uma coisa absurda, até um escritor escrever uma cena de novela dessa, né? É, As não pessoas tem. aceitarem normalmente, como nós aceitávamos aquela coisa, que era o direito do homem traído de buscar a honra, né? Lavar e enxaguar a sua honra com E agressão. aí temos a mulher adúltera, né? Que Exato, ela teve a situação, como está aqui no final da mensagem, Jesus aceitou, não falou nada, né? E que depois, se não me engano, aquele espírito que era o escritor russo, ele veio desdobrar, né? Que veio falar porque foi ali, na verdade, né? Foi uma treta que o marido já não queria mais, forçou aquela situação para ser exatamente. Onde está o homem apedrejado. adúltero? Cadê o homem adulto que tem a situação toda aí? Quer Isso dizer, a história começa a acontecia expandir, muito. ampliar, né? Acontecia muito, muito, principalmente nesses países do Oriente, quando o homem queria acabar com o casamento, mas não queria pagar a indenização à mulher, que no Oriente ela tinha um direito, se o homem desse o divórcio, né, Sim, de indenizá-la, então ele a sim. caluniava como traidora, e ela acabava sendo apedrejada e morta. E ele fazia isso tranquilamente para não ter que pagar uma indenização à mulher pelo divórcio. Então, essas violências, né, a gente precisa conversar sobre isso para poder ir abrindo a nossa mente, porque nós ainda estamos presos em algumas situações, né, do passado. Bem, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado a você. Leve o nosso abraço à sua família, aos companheiros do Centro Espírita Leão Denis, companheiros que nós amamos muito, e que possamos sempre contar com a sua presença querida aqui na nossa casa para refletirmos sobre esses assuntos tão importantes para todos nós nessa nossa caminhada, né? Eu quero ir para encerrar, pedir à nossa companheira Joana para fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, minha amiga, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Vamos lá. É, agradecemos ao companheiro pelo estudo dessa noite e vamos fazer as nossas orações. Levando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, a espiritualidade bondosa e amiga, agradecemos pela dádiva da vida, por a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa segunda-feira para mais uma semana de aprendizado e de crescimento espiritual. Que os bons espíritos nos envolvam a todos e que Jesus nos ampare, nos dando força, coragem, resignação, para que possamos enfrentar o nosso dia a dia com equilíbrio, com bom senso e com muito discernimento. E tenhamos muito cuidado no que pensamos e no que agimos. E que Jesus nos ampare a todos. Que aonde houver necessidade de amparo, que as bênçãos do Pai e o amor de Jesus se derrame sobre todas as criaturas que nesse momento passem por alguma dificuldade. E tenhamos a certeza que o Pai, que é de bondade, de amor, a nenhum filho desampara. Que Ele nos ampare, nos proteja e nos dê uma boa noite de sono e de tranquilidade, na graça de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, encerramos aqui a nossa reunião de hoje. Que o Senhor nos envolva em sua infinita misericórdia. Paz e bem, como nos ensinou Francisco de Assis. Paz e Tchau, bem. gente. Obrigado, Beijo a Sérgio, mais todos. uma vez, tá? Espero ter sido útil Muito para vocês todos obrigado. aí. Grande Foi abraço. ótimo, foi maravilhoso. Muita Boa paz a noite Muito a todos aí. obrigado, todos. meu amigo. Dê um Tchau, abraço da tchau. nossa irmã Boa Valéria noite, obrigada. e dos Quando a gente seus. for aí, vou procurar por vocês, hein? Um beijo, um Um grande abraço. beijo, meu amor. Fiquem Fiquem em com Deus. paz, que o Senhor nos abençoe. Sim, Vou sim, sim. encerrar aqui para todos, tá? Tá bom, obrigado.